A graça e a paz, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Que bom estar com você aqui mais uma vez. Você está no canal Minuto com Deus, na página aqui nessa câmera, Minuto com Deus, e no perfil Minuto com Deus. Transmitindo simultaneamente aqui para as minhas redes principais, YouTube, Facebook e Instagram. Que bom poder ter esse espaço aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus junto com você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Coloque aqui o seu pedido de oração. Nós vamos orar, nós vamos fazer uma leitura aqui de um trecho da palavra de Deus, da Bíblia, e no final vamos orar uns pelos outros. Então eu peço que você coloque aqui o seu pedido de oração. Se apresente, e deixe aqui o seu pedido de oração. Hoje eu quero iniciar a leitura. Eu quero fazer uma leitura comentada do livro de Atos. Hoje eu vou ler Atos 1. E nos próximos dias eu gostaria de fazer a leitura de todo o livro de Atos. Eu vou fazer o máximo para, durante todo esse mês, fazer a cada dia a leitura de um capítulo de Atos. Se eu não ler o capítulo todo, eu vou ler aquilo que mais chamou a minha atenção, aquilo que mais ministrou ao meu coração, mas eu creio que será um tempo de edificação, um tempo de aprendizado. Para isso, basta que o nosso coração esteja aberto para ouvir, praticar, aprender do Espírito Santo tudo aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Atos 1. Eu estou ao vivo, tá vendo? Eu vou tropeçar em algumas palavras aqui. Atos 1. Livro de Atos, capítulo 1. Deixa eu dar um alô aqui para algumas pessoas. A Edilene está falando lá do Rio de Janeiro. A Luciana, glória a Deus. A Ivone, boa tarde, amados, boa tarde, Ivone. Luciana está dizendo, eu quero. Boa tarde, pastor. Escreva aí de onde você está falando. O Fernando está lá de Santo André, pedindo orações por ele, pela família, pelos amigos, pelos parentes e pelos animaizinhos. Isso é importante, viu, Fernando? Temos que ter um cuidado com a criação de Deus, não é? Às vezes a gente despreza a importância dos animais, da natureza, do meio ambiente, mas tudo isso é criação de Deus e merece o nosso cuidado. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, para guardá-lo. Nós estamos aqui nesse mundo e devemos preservar aquilo que Deus criou. Deixa eu citar mais algumas pessoas aqui. A Jéssica CSM, boa tarde, peço oração, pois não tenho aonde morar com meus filhos. Em breve terei que entregar a casa que moro por não ter mais emprego nem ninguém. Que Deus possa abrir as portas para você, Jéssica, em nome de Jesus. Deus não vai te desamparar, nem você, nem a sua família. Deus não te deixará desamparada, eu creio. Amém? Me digam se o som está ok aí para todas as redes. O pessoal do Facebook, me fala aí se o som está ok, do Instagram, do YouTube. O Fernando Freire no Facebook está dizendo, orai pela minha família também. Amém. Vamos orar sim, viu, meu querido, pela sua família.
Eu vou ler aqui, irmãos, e você pode ir colocando aqui o seu comentário. No final nós vamos orar por todos os pedidos de oração que forem mencionados aqui. Escreva aqui nos comentários assim: Espírito Santo, ensina-me através da tua palavra. Espírito Santo, ensina-me através da tua palavra. Amém? Deixa eu só ajustar essa câmera aqui. Livro de Atos, capítulo 1. O apóstolo Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Ele escreveu aproximadamente, não dá para ter uma certeza, mas os estudiosos acreditam que o livro de Atos foi escrito aproximadamente no ano 40 ao ano 62 depois de Cristo. E o interessante é que o apóstolo Lucas, que escreveu o livro de Atos, que também é o evangelista Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas não andou com Jesus. Lucas foi um evangelista. Lucas foi alguém que reuniu informações na época. Eu diria que ele foi uma espécie de repórter. Ele foi nos lugares, ele conversou com as pessoas, reuniu essas informações. Olha o trabalho, imagina naquela época. E escreveu o Evangelho de Lucas. E escreveu também o livro de Atos. E ele começa no capítulo 1 dizendo assim: Prezado Teófilo. Algumas versões dizem assim: Excelentíssimo Teófilo. A Bíblia não deixa clara quem era esse Teófilo, mas pela maneira como Lucas se dirigiu a ele, a gente pode perceber que era alguém importante, que era alguém talvez ligado ao governo, era uma pessoa que tinha uma relevância. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, e esse primeiro livro aqui, Lucas está se referindo ao Evangelho de Lucas. No primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Vou parar um pouquinho aqui. Eu não estou com pressa, eu quero ler de forma bem detalhada e absorver ao máximo tudo aquilo que Deus tem a me ensinar aqui. Então, eu aprendi aqui que Lucas escreveu um primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas. Ele contou aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Irmãos, a vida de Jesus é uma referência para nós. Não apenas porque ele se ofereceu como sacrifício pela humanidade. Não apenas porque ele levou sobre si os nossos pecados. Essa era a principal missão de Jesus aqui na terra. Mas além disso, ele fez muitas coisas, ele nos ensinou muitas coisas. A obra de Jesus é maravilhosa. Todas as palavras que Jesus disse durante o seu ministério não foram palavras em vão. Cada palavra de Jesus, ela serve de inspiração para nós. Cada palavra de Jesus daria para você escrever livros e mais livros, porque são palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são as palavras do próprio Deus. Jesus tinha uma conexão com Deus de tal maneira que quando ele abria a sua boca, era o próprio Deus falando. Porque Jesus, ele não somente tinha um relacionamento com Deus, Jesus não somente tinha uma intimidade com Deus, Jesus era o próprio Deus. O apóstolo João escreveu no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1,
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desculpa. Jesus era o próprio Deus encarnado. Era Deus que veio até os homens e se fez como um de nós. Jesus tinha o poder de Deus. Jesus tinha a essência de Deus, a sabedoria de Deus, a unção de Deus para curar, para operar milagres, para expulsar demônios. Mas quando ele foi para a cruz, ele foi como homem, ele não foi como Deus. Então, Lucas está dizendo aqui que Jesus fez e ensinou muitas coisas. E Lucas falou sobre isso no Evangelho. E agora, depois que Jesus partiu para os céus, nós vemos que Jesus deu ordens aos seus discípulos. Lembra que Jesus escolheu 12 homens, reuniu esses homens e deu ordens para eles, para que eles fossem e pregassem o Evangelho, para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Isso aqui é um episódio à parte nessa série de ministrações aqui. Mas eu quero começar aqui ressaltando aquilo que o evangelista Lucas, o escritor Lucas, o médico Lucas está falando. No primeiro livro eu escrevi aquilo que Jesus fez e ensinou, até o dia em que ele foi levado para os céus. E antes de ir, ele reuniu alguns homens e pelo poder do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, ele deu ordens específicas para esses homens. Versículo 3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Depois que Jesus tinha morrido, 3 dias depois que ele morreu, ele ressuscitou. E ele não ressuscitou somente como um espírito, como um fantasma que ficava por aí. Não, ele ressuscitou em carne. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, irmãos. Isso é importante. Jesus ressuscitou. E durante 40 dias, ele andou novamente com os discípulos. Ele ensinou os discípulos, ele esteve com eles, ele comeu com os discípulos. Ele comeu peixes, ele ensinou outras coisas para os discípulos. Ele não deixou dúvida nenhuma de que ele estava vivo. A ressurreição de Jesus é um dos pilares do cristianismo, é um dos fundamentos do cristianismo. É o que eu posso entender que difere o cristianismo das demais religiões. As religiões, as outras religiões que eu respeito, que eu considero, né, respeito quem segue outras religiões, mas talvez aqui esteja uma das principais diferenças que torna o cristianismo algo assim, transcendental, algo assim inenarrável dentro do nosso entendimento humano. Por quê? Porque Buda foi um homem sábio, um homem que ensinou muitas coisas, que deixou manuscritos, deixou muitos ensinamentos, mas ele está morto. Allan Kardec foi uma pessoa sábia, que ensinou bem, que ensinou a paz, mas está morto. Confúcio foi um sábio, foi um homem, né, que trouxe muita riqueza através da sua obra. E assim eu poderia falar de várias outras pessoas. Mas todas essas pessoas estão mortas. O nosso Jesus, o Jesus que nós cremos, que está descrito aqui nas Escrituras, na Bíblia,
Ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Eu estive lá em Israel, eu estive no túmulo de Jesus. No túmulo de Jesus tem uma plaquinha dizendo: ele não está aqui. Ele não está aqui. Então Jesus, ele é Deus e ele venceu a morte.